Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu vou fazer um comentário sobre o vídeo do Mamãe Falei sobre o STF ter decidido em favor da legalidade do sacrifício de animais. Primeira coisa, eu vou esclarecer que eu não tenho nada contra o Arthur, eu admiro muito o trabalho dele, o canal dele, eu acho muito importante, um ativismo muito inteligente, muito bom. Porém, nesse tema específico, eu acho que o Arthur desenvolveu argumentos que trouxeram à tona muitos problemas ali que parece que ele não está consciente. Então, eu acho que falta esclarecimento sobre o ponto que ele estava abordando. Primeira coisa que ele criticou a questão da vaquejada. Primeira coisa que ele só falou do argumento do anarcocapitalista, como se todo o argumento contrário aos direitos dos animais se resumisse ao anarcocapitalismo, e não é assim. Na verdade, a questão do anarcocapitalismo contra os direitos dos animais eu também acho totalmente errada. Mas eu sou contra os direitos dos animais por outra coisa, pela fundamenta. Não é que eu sou contra os direitos dos animais, eu sou contra a abordagem que a esquerda hoje está defendendo para os direitos dos animais por questão metafísica. O anarcocapitalismo, eles são contra os direitos dos animais porque eles acham que o único direito que tem que basear as instituições da sociedade é o direito natural à propriedade, e esse direito pressupõe a liberdade para você usar a propriedade como você quiser. Só o ser humano que tem liberdade, tem consciência desenvolvido bastante para ter liberdade e decidir o que vai fazer com a sua propriedade, então só o ser humano pode ter direito. Então o animal que não tem essa consciência, não tem liberdade, ele é a propriedade, ele pode ser usado pelo ser humano fazer o que quiser. Eu discordo totalmente disso, porque eu acho que o único direito, o direito à propriedade, baseado no fato do ser humano ter liberdade de consciência, não deve ser de forma alguma o único direito da sociedade. Em outro vídeo eu posso desenvolver mais isso, mas eu acho que o direito natural tem que ser baseado na ideia de bem. E a propriedade só na discussão anarcocapitalista, eles têm esse desenvolvimento porque eles procuram negar a metafísica antiga, medieval e platônica aristotélica, mesmo que inconscientemente eles são parte de uma tradição que busca negar essa metafísica antiga. Então seria absurdo você falar que pelo anarcocapitalismo você falar que o bem comum seria o princípio norteador. Só que o bem comum é um princípio abstrato, metafísico, e que eles rejeitariam, mas eu acho que não. Acho que a propriedade só é válida porque ela é um bem. Então, o princípio que tem que ser a origem dos direitos não é a propriedade, é o bem. O mais abstrato, metafísico que seja, justamente pelo fato de ser abstrato, que ele pode se aplicar em várias situações, e é isso. Em outro vídeo eu desenvolvo mais isso. Mas, enfim, não tem nada a ver com... eu acho que a argumentação dos anarcocapitalistas para defender os animais também é para defender que os animais não devam ter direitos, também é uma baboseira, não é isso que eu estou falando. O grande problema é a abolição do senso de hierarquia de valores. Preste atenção, que a abordagem que não só o anarcocapitalismo, mas o liberalismo, todas as vertentes da filosofia moderna e contemporânea fizeram, leva a um ponto que a pessoa não tem instrumentos intelectuais para perceber a hierarquia de valores entre matar um animal e matar um ser humano. Não, a abolição da metafísica leva a pessoa a um ponto que não tem como ela perceber que é mais grave matar um ser humano que matar um animal. E esse que é o grande problema. A metafísica clássica, que eu chamo de clássica, que é a medieval, platônica e aristotélica, oferece, por exemplo, categorias como para você de abstração de terceiro grau, como por exemplo quando você vai dizer que alguma coisa existe. Você não vê alguma coisa é uma abstração metafísica que você faz a partir de tudo que você vê, e depois você volta para o processo de concrecionamento, você faz a abstração, depois volta para a realidade para confirmar aquela abstração que você fez, e a partir daí dá para você ter conceito como, por exemplo, alguma coisa existe, mas também como, por exemplo, conceito de hierarquia da importância da vida do animal e do ser humano. A filosofia contemporânea, quando ela desenvolve, vamos dizer, argumentações sobre posicionamentos políticos, ela chega numa confusão por esse fato dela ter negado a metafísica antiga. Porque, por exemplo, a questão da hierarquia dos valores, o vegano afirma a hierarquia dos valores entre as vidas. Porque ele afirma que você matar uma planta é menos grave que matar um animal. Então ele também, essa ideia de hierarquia, de que não, o ser humano, os anjos são mais importantes, o animal é menos importante, isso é uma fantasmagoria, isso é ridículo.
porque a filosofia medieval, dos inquisitores, sei lá. Só que você está afirmando a hierarquia metafísica dos seres enquanto você está sendo vegano também. Porque você está afirmando que a planta é menos importante que a vida do animal. E aí como que você fundamenta isso? Aí eles vão dizer, ah não, é porque o animal é senciente. Ele sente dor e a planta a gente não tem como dizer que sente dor. Tudo bem. Então se o problema não é o valor da vida em si, mas o problema é a dor, é muito fácil. Você pega, como tem a criação de gado no Japão, que a vaca não faz nada e fica só deitada no bem bom, comendo pra caramba, pra carne ficar mais macia. E aí depois você vai, leva, dá comida pra vaca, faz carinho na vaca e vai e faz uma injeção lá de tranquilizante, de uma forma para deixar o animal dopado, e que aí depois você mata. Ele não vai sentir nada, ele não vai ter mal-estar, não vai ter maus tratos. Então, se o problema é a vida em si, o problema não é que você não tem que comer, os animais. O problema é que você não pode abater os animais sem deixar os animais dopados. Essa é a conclusão do raciocínio dos veganos. E outra questão, voltando para o vídeo do Arthur, ele falou que é contraditório com a vaquejada. Que essa questão do STF é contraditório com a vaquejada e que então só por motivos religiosos você pode torturar os animais. Primeiro assim, que eu não sei exatamente, mas eu acho, pelo que eu vejo assim por alto, eu acho que nas religiões afro não tem tortura de animais, só tem o abate. E eles, inclusive, pelo que eu sei, eles comem pelo que eu li, do Jorge Amado, pelo menos, né? Eu não sei muito, mas eles comem os animais. Então não é uma coisa assim, só por religião você pode fazer o que você quiser. E a questão da vaquejada é a diferença da hierarquia de valores, entendeu? Porque, por exemplo, por mais que você seja liberal, inclusive, você pode ser liberal e apoiar essa hierarquia de valores. E no conservadorismo isso aí está sempre implícito. Mas, por exemplo, você apoiar a venda de crack, venda de, sei lá, aquela droga, acho que é pó de macaco, que assim que a pessoa ingere, a pessoa morre. Vamos dizer, você pode ser liberal e ser contra a venda do tal do pó de macaco, porque você vai ver, porra, isso aí isso aí vai fazer as pessoas morrerem na hora, então, porra, vai gerar um caos social. É possível, não estou dizendo que tem liberais que não. É isso aí, a liberdade tem que ser apoiada até as últimas consequências, mas tem liberais que seriam contra o pó de macaco, e é legítimo. Então é a mesma coisa, você ser contra a vaquejada e ser a favor do sacrifício de animais não é contraditório, porque a questão é a hierarquia de valores, entendeu? Porque aí se você for contra o pó de macaco, você vai poder falar, não, se você acha que não pode vender pó de macaco, você também vai dizer que não pode vender cerveja ou café. Mas, porra, eles causam dano muito menor. Então, como que é possível a pessoa não perceber isso? É porque as categorias intelectuais em que se baseia o discurso político contemporâneo, da filosofia moderna e da filosofia contemporânea, aboliu a noção metafísica clássica da possibilidade do estabelecimento de uma hierarquia de valores. Então, pela hierarquia de valores você dá para ver, não, uma situação ali existe, você pode desenvolver um certo bom senso para identificar que uma situação que um animal é torturado brutalmente, cruelmente, não é a mesma coisa que o sacrifício, que o animal é só abatido em homenagem a alguém sem ser torturado. Então existe uma ponderação de valores. E a filosofia moderna, contemporânea, que são malucas, não permitem que o ser humano perceba isso. A outra coisa é quando o Arthur cita aqui, eu até anotei, é absurdo alegar motivo religioso para matar animal. Eu não acho que motivo religioso é pretexto para fazer qualquer coisa. E aí o que acontece? É aí que entra essa história que eu estou falando aqui da hierarquia de valores e da ponderação de valores. Porque admitindo que é possível essa hierarquia, que você não vai seguir uma lógica irrefutável e indestrutível para fundamentar tudo, que sempre vai existir coisas que são claras para todo mundo. Como, por exemplo, fazer um genocídio é ruim. Matar uma pessoa só porque você não foi com a cara dela é ruim. Isso é claro para todo mundo. Agora, existem coisas que não são claras. Por exemplo, qual tipo de droga que é nociva e qual tipo de droga que não é nociva. Por exemplo, vamos dizer, pó de macaco e, sei lá, cerveja, entendeu? Existem coisas que não tem como você ter uma argumentação clara para todo mundo e irrefutável,
porque são discussões que exigem um certo bom senso. E esse bom senso pode ser elaborado intelectualmente, dialeticamente, se você usar a metafísica antiga, mas pela filosofia contemporânea não tem como. Depois o Arthur fala o seguinte: qual é o critério religioso para dizer que eu torturando o cachorro não é motivo religioso? Vestimenta, costumes. Então o que acontece? Isso aqui eu acho que o Arthur está viajando pelo seguinte: ele está dizendo o seguinte, não, você não pode fazer uma crueldade em nome de um valor universalmente aceito e em nome por um motivo religioso. E o que isso tem implícito? Tem implícito que, então, existe um conjunto de valores universalmente aceitos que são adotados pelo Estado e o Estado impõe aqueles valores. E se uma religião negar aqueles valores, aquela religião tem que ser reprimida. E eu não nego isso, eu concordo com isso. Mas acontece que a dinâmica pelo qual esse processo é formulado, o Arthur não entendeu. Porque, primeiro, que a própria... Porque como que esse processo é formulado? A partir do diálogo democrático. Por exemplo, existe hoje religião com sacrifício de seres humanos? Não tem. Mas os antigos astecas faziam. Então, se chegar um grupo aqui, não, a gente quer voltar à religião dos astecas e vamos sacrificar pessoas. Você acha que seria justo? Não. Por quê? Porque sacrificar as pessoas é uma coisa que para todo mundo é errado. É um valor que pode ser imposto para todo mundo, porque todo mundo naquela sociedade concorda que é errado. Então, se chegar 2, 3 pessoas que quiserem fazer isso, é legítimo você reprimir. Agora, então, Arthur, você falou que então, que o motivo religioso não deve ser alegado para nada. Mas acontece o seguinte, eu discordo dessa formulação, porque você fala como se existisse uma lógica perfeita para... Eu já falei, o conjunto de valores que fundamentam o Estado e que o Estado pode impor aqueles valores. Mesmo que uma religião seja contra, o Estado pode ser contra. Então, assim, eu concordo com isso. Eu não estou dizendo que o sacrifício, a legalização do sacrifício dos animais do candomblé é legítima simplesmente porque toda religião, toda manifestação religiosa pode ser defendida a qualquer preço, você pode fazer tudo em nome da religião. Eu não estou dizendo isso, porque se por acaso existisse uma religião a favor de sacrificar seres humanos, eu seria contra, eu seria a favor da repressão dessa religião. Então, essa diferença do STF, eu não sou defensor do STF, eu odeio o STF, para falar a verdade, mas o problema é que não, mas a questão é que essa crítica do Arthur é inválida, porque não existiu contradição, porque uma coisa não implica a outra. Eles terem considerado legítimo o sacrifício de animais nas religiões afro não implica que eles estão dizendo que eles vão considerar tudo legítimo em nome da religião. Por quê? Porque o que determina isso não é a liberdade religiosa a todo custo. O que determina isso são os costumes da sociedade. E que aí, pelo conservadorismo, você entende como que, considerando que essa imposição de uma regra, de uma lei, vai ser universal e você não vai poder ir contra, não vai poder ter uma religião que vá contra, como que você vai fundamentar? Você vai fundamentar a partir do consenso e dos valores da maioria. E eu não estou dizendo que não existe verdade, que toda verdade depende do consenso. Existem verdades absolutas, mas é um número restrito, são pontos específicos. E, por exemplo, alguma coisa existe. O genocídio é errado, é aceito como uma verdade quase autoevidente aí, genocídio é errado, matar uma pessoa porque você não vai com a cara dela é errado. Tem um certo número de verdades dentro de uma moldura que são aceitas por todo mundo. Só que além dessa moldura, tudo vai ter 2 ou 3 respostas. Então, como que você soluciona isso? Você vai ter que se basear nos valores da sociedade e na opinião da maioria, sim. Então, assim, se a vida do animal não é a mesma coisa que a vida do ser humano. Então, se a maioria acha legítimo sacrificar os animais, tudo bem. Então, não é simplesmente porque a religião decidiu isso e você pode fazer o que quiser por motivos religiosos e foda-se. Não é isso. É porque a partir de um diálogo democrático, de uma estruturação de valores baseadas em ouvir a opinião da maioria e ver os costumes da sociedade, você definiu que o sacrifício de animais nas religiões afro é uma coisa que muita gente apoia, que no cristianismo tem, vamos dizer, a tal da tradição do peru de Natal, coisa, que no judaísmo tinha o sacrifício de animais. Então, pela sociedade considerar isso tolerável e ter muita gente que segue as religiões afro e que considera isso tolerável, os costumes daquela sociedade legitimam o sacrifício de animais.
Então não é porque você pode fazer o que quiser em nome da religião e foda-se. Então, para definir esses valores, depende dos costumes da sociedade e da opinião da maioria, sim. E aí o Arthur pode falar, então só porque a maioria decide alguma coisa é verdade? Cara, sabe por quê? Porque para fundamentar os valores democráticos, historicamente se comprovou legítimo, se comprovou menos nocivo menos nocivo para as sociedades adotar a democracia, que é o regime em que a opinião da maioria é sim um fundamento legítimo para você justificar a repressão estatal. E aí você fala, mas se a maioria quiser apoiar a tortura, apoiar a pena de morte, então é legítimo? Cara, aí acontece o seguinte, existe, em primeiro lugar, uma confiança na inteligência humana até certo ponto. Então, tipo, se você tem uma mensagem, por exemplo, fazer um genocídio é errado, torturar uma pessoa é errado. Então, tipo, isso é uma coisa autoevidente para o ser humano e que muita gente vai se identificar. Então, mesmo que eventualmente a maioria da sociedade pudesse apoiar a tortura, isso é uma coisa tão avessa à razão natural que no momento que forem veiculadas ideias contra a tortura, a maioria da sociedade vai apoiar. Então, essa confiança na maioria também, de certa forma, é uma confiança na razão humana. Não no conceito da razão iluminista, que vai ser, vamos dizer, um raciocínio lógico irrefutável, mas, de certa forma, também tem uma confiança no bom senso e na razão do ser humano, e por isso que nos regimes democráticos não existiu legalização da tortura nem nada. Mesmo os regimes democráticos sendo... Aliás, legalização da tortura não, como que eu vou dizer? Não existiu uma apologia da tortura e uma apologia das atrocidades tão grande quanto nos regimes não democráticos. Porque a própria instituição democrática é uma confiança no bom senso do ser humano e na racionalidade do ser humano, confiando que a maioria não vai fazer uma merda muito grande, a ponto de auto-sabotar a democracia. E aí você vai dizer, mas isso logicamente não tem uma coerência perfeita. Porque pode ser que as pessoas auto-sabotem a democracia. Não tem nada isso dentro dos costumes, dentro da história, do hábito, do análise do hábito, você vê que não aconteceu. Mas pela lógica, não tem nada que negue que não aconteceu. O próprio lema, né, do Mamãe Falei, que é vamos questionar tudo, demonstra essa ideia da utopia do discurso racional perfeito que vai ser obrigatório para todo mundo. Porque vamos questionar tudo é impossível. Porque no mínimo a sua razão e a sua consciência você não pode questionar. Então o fato de alguma coisa existe você não pode questionar, e o fato de que o próprio questionamento é um instrumento válido para você buscar a verdade, você também não pode questionar. Então não vamos questionar tudo é uma utopia. É lógico que assim, como retórica, como forma de fazer propaganda do canal, é válido, não estou dizendo que é contra, mas eu estou dizendo que quando você leva essa análise às últimas consequências, ela é impossível. Então, além disso, tem a coisa que eu falei nos vídeos anteriores, de que nas ciências humanas, mesmas regras do jogo das ciências naturais e da lógica matemática não podem ser aplicadas, porque as ciências humanas dependem do arbítrio humano. E não tem como você mensurar numa estrutura intelectual, não tem como você interpretar o arbítrio de todo mundo de uma sociedade. Então você tem sim que valorizar o hábito e os costumes. Então, logicamente a democracia falha, porque aí você confia na maioria, então a maioria pode cometer uma atrocidade que vai ser legítima. Logicamente sim, mas a lógica não é adequada para analisar tudo das ciências humanas. É lógico que ela tem o seu lugar, em parte, mas não dá para você reduzir toda a análise das ciências humanas pela lógica, porque senão você entra na utopia do conhecimento irrefutável, que o próprio o vídeo do Mário Ferreira ele esclarece que isso não é atingível, que o conhecimento é só uma adequação, sempre vai ser precária, e por isso que eu achei que essa ideia aí essa argumentação do Arthur foi insuficiente. E depois ele falou a questão de então você vai poder torturar um animal, fazer o que quiser e alegar motivo religioso. Não, cara, porque pelo fato que eu falei da fundamentação do hábito e dos costumes. Então, se você pegar, aqui é a religião do Deus Macarrão e a gente pode torturar pessoas. Não, porque a sociedade não entende aquela religião, não é simplesmente motivo religioso tido da forma abstracionista como se desenvolve no filosofia liberal e libertária. Para você entender como funciona a interação entre os valores religiosos e a política,
você tem que recorrer a categorias de pensamento que não fazem parte do abstracionismo da filosofia liberal e libertária. Então não é simplesmente, é a religião, todas as religiões são iguais, porque a religião tem que ser tida abstratamente como os entes que interagem economicamente, todos têm que ser vistos abstratamente como letras, ou sei lá, não é nada disso, cara. A religião só vai ser considerada legítima para fundamentar a lei se ela é legitimada pelo hábito da maioria, ou pelo menos de muita gente, e ela historicamente é uma coisa que foi enraizada. Não é, eu vou criar uma religião do nada que pode matar pessoas e for. Não. Pela democracia, pelo menos, não. E depois, se quiserem criticar essa concepção que eu estou falando de democracia, de que você está falando então que a maioria decide o que quiser e foda-se, e isso está errado e tal, nos próximos vídeos eu pretendo até fundamentar melhor essa minha interpretação de democracia e esclarecer que, na verdade, não é o que eu defendo, na verdade é o que historicamente funcionou e foi menos nocivo para a sociedade. E depois também ele tem, quando ele fala, eu acho que ele falou alguma coisa, não sei se foi nesse ou no outro vídeo, sobre a viabilidade dos direitos dos animais. E que ele achava que você permitir... nesse próprio vídeo ele fala que você permitir o sacrifício de animais por motivos religiosos não é viável, porque aí você vai permitir qualquer coisa. Não, eu expliquei porque não. Mas então, Arthur, eu estou dizendo, se você baseia a sua opinião não em valores abstratos, que eu também acho que você não deve basear apenas nisso, mas você também tem que levar em consideração a viabilidade prática da aplicação daquela proposta. A viabilidade prática da aplicação dos direitos dos animais é super problemática, porque assim, se você chegar, eu não estou dizendo aqui que, então já que não tem direitos dos animais, você pode judiar os animais. Não, cara, de forma alguma, eu acho que é monstruoso, uma crueldade você pegar, torturar, judiar os animais. Mas acontece o seguinte, se um cara tiver um cachorro e ele judiar o cachorro e quiser matar, fritar dentro do carro, sei lá, no meio do mato, como que você vai denunciar isso? Se o cara enterrar o cachorro depois ou sumir? É difícil pra caramba, porque se o cara fizer isso com uma pessoa, o cara vai ter, o ser humano vai ter familiares, vai ter outras pessoas que convivem com ele, de repente o cara não aparece em casa, então é mais difícil você fazer isso com o ser humano. E com o animal, quem que vai defender o direito dos animais? Se o animal não tem a própria consciência, se o cara chegou lá, chutou o cachorro, agrediu o cachorro não vai lá prestar queixa. Então é muito mais... Eu não estou dizendo que nem que é impossível os direitos dos animais, de outra formulação é até possível, porque, por exemplo, tudo bem, se o cara fizer isso só com um cachorro e não tem como, mas se tiver alguma testemunha, a testemunha pode denunciar o cara, então o direito dos animais em alguma margem é possível. Só estou dizendo que é problemático pra caramba e que não é a mesma coisa que o direito do ser humano. O meu ponto é sempre esse. Eu não estou dizendo aqui que os animais não valem nada, a vida animal não vale nada e que está certo de judiar os animais de forma alguma. Eu só estou dizendo que existe uma hierarquia de valores entre a integridade, a vida dos animais e a vida do ser humano e que essa hierarquia tem que ser levada em conta e respeitada. E se você basear o seu raciocínio na filosofia moderna e contemporânea e nas filosofias políticas do liberalismo, do libertarianismo e do anarcapitalismo, você não vai conseguir ter instrumentos para perceber como que deve ser elaborada essa hierarquia de valores, apesar de você inegavelmente estar afirmando essa hierarquia, porque é impossível você fugir. Até se você é vegano, você afirma alguma hierarquia, que é entre os seres sencientes e os seres não sencientes. Então, a importância da filosofia da metafísica clássica é essa, que não tem como você fugir, e o discurso da filosofia contemporânea, como tenta fugir disso aí, cria muitos problemas e muita confusão nas discussões sobre política. Então é isso, muito obrigado. Talvez se tiver ficado algum ponto obscuro, eu esclareço nos vídeos seguintes. E é isso aí.